Eu achei por muito tempo que eu estava cansado, mas a verdade é que não era isso. Na real, tinham duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, duas sobrecargas dentro do meu organismo. Uma sobrecarga mental e a outra sobrecarga no próprio corpo. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala aí, imparável! Tudo numa boa? Edwin chegando para mais um vídeo aqui na nossa forja. E eu quero te falar o que está acontecendo nesses dias aqui de rotina, tudo definido, tudo certinho. Já nem tô contando mais, porque eu vou seguir isso o resto da minha vida, cara. Tá bom demais. A verdade é essa organização que eu desenvolvi aqui pra mim e tô monitorando isso e gravando isso aqui pra você, tem feito muito sentido e tem funcionado muito bem. Cara, eu acordava antes, daqui a pouco eu já te falo o que eu tô fazendo, tá? Eu acordava antes, cara, sempre cansado, independente do tempo que eu dormia. Muitas vezes eu dormia até 10 horas e acordava no outro dia pregado, sem energia, sem vontade de fazer nada, sem ânimo nenhum. E não era só um cansaço físico. Tinha o cansaço físico, meu corpo parece que não relaxava nunca, mas tinha aquele cansaço mental, aquela sobrecarga na mente de eu não conseguir pensar, de eu ter aquele monte de coisas para fazer, um monte de tarefas que eu sabia que deveria fazer, mas simplesmente não ter energia para fazer, não consegui definir prioridades para fazer e executar as tarefas que eu tinha que fazer. A minha cabeça estava sempre cheia de coisas, era tarefas, era ideias, era coisas para resolver e no final do dia era a frustração, porque eu não tinha feito quase nada ou tinha feito as coisas menos relevantes. E muita gente, eu acredito que vai se identificar com isso, porque muitas pessoas passam exatamente pela mesma coisa. A gente sabe o que tem que fazer, mas chega na hora de fazer, não consegue. Eu sentava para fazer as coisas e não conseguia fazer nada, cara, não sabia por onde começar. E quando a gente não sabe o que fazer, tudo cansa. Qualquer tarefa, porque o que acontece dentro do nosso organismo nesse caso? Cara, a gente está delegando energia, a gente está colocando energia em resolver coisas, em primeiro escalar as coisas ou colocar as coisas na ordem que precisam ser feitas, e isso consome energia. O fato de você não conseguir definir qual é a tarefa que você precisa fazer primeiro consome energia, então você acaba não saindo do lugar, fica andando na esteira ou correndo na esteira, anda e nunca sai do lugar. E uma outra coisa muito, mas muito importante que estava me afetando pra caramba era o fato da minha alimentação estar totalmente desregulada. O que acontecia? Antes, mesmo nos processos de emagrecimento, eu ficava cansado pra caramba, porque eu comia de 3 em 3 horas quando eu tava de dieta. Era de 3 em 3 horas me alimentando, mantendo aquela refeição, e batata doce, peito de frango, bodybuilder. E, cara, eu ficava sempre cansado, não tinha energia, mesmo emagrecendo. Mesmo perdendo peso, parecia que eu estava sempre pesado. Mas o que acontece? Depois que eu comecei a estudar o que eu estou fazendo agora, que é jejum, eu comecei a entender que o meu organismo, ele precisa de tempo para processar tudo que eu ingiro. Então eu não preciso comer de 3 em 3 horas. Eu posso intervalar um pouco mais as minhas refeições. No caso agora eu faço 16 por 8. 16 horas sem comer, 8 horas comendo. E o que acontece nesse período dentro do meu corpo? Ele gasta aquela energia inicial, por isso que a gente fica cansado logo que a gente come, né? A depender do que a gente come, quando a gente coloca muito carboidrato para dentro, doce, batata, arroz, feijão, tudo que tem carboidrato a gente empurra para dentro, a moda doido, dá aquela canseira, a gente termina de comer e já, putz, deu uma tristeza, aqui no sul a gente fala, oh, bateu a tristeza depois de comer. Comi tanto que fiquei triste. Então, isso é o excesso. O que te deixou triste foi o excesso. É exatamente isso, cara. Foi ter comido mais do que precisava. Então, depois que ele gasta essa energia ali no processo inicial digestivo, ele tem tempo agora para fazer outras tarefas, para limpar a sua mente, para deixar com que você consiga ter clareza de pensamentos. Cara, a minha mente, as minhas ideias, as minhas organizações, elas mudaram completamente depois que eu passei a fazer o jejum. Depois que eu passei a comer menos e dar mais tempo para o meu organismo processar. Volta e meia, agora mesmo estou num processo de fazer 24 horas de novo, para deixar o meu organismo limpar de novo. Depois eu volto para 16 por 8 e assim eu vou indo. Porque é muito tranquilo fazer, eu achei que era bem mais difícil, não é? É muito tranquilo de fazer. E, cara, você sente lucidez. Fazia muito tempo que eu não sentia lucidez, eu não conseguia conectar as palavras, eu me perdia nos meus raciocínios. Um pouco também pelo fato do uso excessivo de inteligências artificiais, por conta do meu trabalho com o YouTube, então eu utilizava IA para tudo. Agora eu diminuí um pouco, tô usando mais a minha cabeça, tem um cabeção, né? Tem que aproveitar para usar. Tô usando um pouco mais e também pelo fato de estar sempre ocupado. Meu organismo estava sempre ocupado, sempre trabalhando. Então tinha as tarefas tudo acumuladas e eu nem anotava, né? Hoje eu anoto as minhas tarefas. Na verdade, desde ontem eu já não anoto mais as minhas tarefas no caderninho. Eu criei o Forja Core,
que é o nosso aplicativo aqui da Forja, ó, tá vendo? Criei esse aplicativo aqui, onde eu monitoro, ali tá o tempo já que eu tô de jejum, ó, são 12 horas de jejum, monitoro o meu jejum, monitoro as minhas tarefas ali, eu dou um check ali no meu dia, se eu faço corpo, mente e tudo mais, e também aqui embaixo eu tenho a minha lista de tem que, aqui embaixo, ó, coloco a minha listinha das coisas que eu preciso fazer, e se eu não fizer, aqui eu deixei em branco de propósito, ó, o aplicativo me coloca dia perdido, esse dia não valeu. Além disso, eu tenho aqui o histórico, eu comecei a usar ontem, né? Aí teve um dia que eu usei, eu criei o aplicativo e ele computou aqui igual, não tem problema, mas eu comecei a utilizar ele ontem, tudo certinho. E tem uma calculadora também de calorias nas refeições, eu consigo jogar aqui as minhas refeições, o que eu tô comendo, e ele me dá ali quantas calorias eu estou ingerindo. Cara, isso aqui ficou muito, muito bacana. Eu mostrei no vídeo passado como que eu fiz esse aplicativo aqui. Óbvio que eu venho melhorando ele depois daquele vídeo, né? Vem me dando algumas ideias, eu vou jogando aqui e o aplicativinho tá ficando bem legal. Então tô monitorando tudo ali. Eu passei a criar uma rotina, mas tudo partiu do princípio de ter mudado a minha alimentação. Eu acho que se eu não tivesse mudado a minha alimentação, eu não teria tido lucidez para criar a Forja, eu não teria tido o insight de colocar pilares principais, que aqui a gente trabalha corpo, mente, espírito e trabalho. Eu não teria colocado esses pilares. E depois disso, cara, as coisas começaram só a fluir, porque justamente eu tô mais organizado. E às vezes a gente não tá cansado, a gente tá só desorganizado. E tá também com essa questão de acúmulo de energia que a gente não usa. O que o carboidrato ele faz no nosso corpo, né? Eu tenho estudado, cara. Eu acho que eu até vou fazer medicina daqui pra frente. O carboidrato, ele nos coloca picos de energia, picos de glicose, né? A gente pega aquele pico de energia e aí, cara, se a gente não utiliza aquilo ali, o que o nosso organismo faz? Ele estoca no nosso fígado em glicogênio. Esse glicogênio, quando a gente não come, o fígado vai liberando ele no nosso organismo. E aí a gente consegue ter energia e mantém tudo funcionando normalmente. Mas se você fica comendo o tempo inteiro, de 3 em 3 horas, cada janela de alimentação você vai empurrando comida para dentro, o que acontece? O fígado tá com o estoque de glicogênio já saturado, ele vai fazer o seguinte, cara, eu não posso desperdiçar energia. O nosso organismo, ele pensa dessa forma, né? É a questão da configuração antiga. Eu não posso desperdiçar energia. O que eu vou fazer com essa energia? Vou estocar. Vou estocar como? Gordura. É aí que a gente começa a acumular gordura no nosso corpo, justamente pelo fato de estar comendo demais. E comer demais não te dá energia. É doido, mas é verdade. Testa, faz o teste. Claro, tem algumas exceções. Eu vou recomendar para você seguir o Dr. Baracate. Vou deixar o link do canal dele aqui, inclusive. Ele nem sabe que eu existo, mas vou deixar o link do canal dele aqui, inclusive, porque foi com ele que eu aprendi muita coisa sobre jejum. Tem algumas restrições, algumas pessoas não podem fazer. No meu caso mesmo, eu tenho hipertensão. Então, eu posso fazer, mas sempre monitorando a minha pressão, sempre controlando tudo direitinho na ponta do lápis. Então não vai sair fazendo a moda doida. Ah, o gordinho careca lá disse que é pra eu fazer desse jeito e eu vou fazer assim. Não, vai estudar também, né? Eu não sou guru, eu não sou o amado mestre que vai te ensinar aqui as coisas pra você fazer. Eu tô aqui pra compartilhar as coisas que eu estou fazendo como experiências pessoais, profissionais, espirituais, e que você possa talvez se inspirar a também buscar o conhecimento para que você possa aplicar essas coisas na sua vida também, tá? Então, o simples fato de eu começar a organizar a minha rotina, de eu definir prioridades. Cara, se eu não treinar, meu dia não serviu. Então eu preciso treinar. Obviamente, finais de semana, uma caminhadinha leve ali, quando faço. Às vezes eu não faço também. Mas o treino. Tem na minha frente ali, eu vou bater uma foto, depois eu boto na edição. Tem os pilares. Dentro desses pilares tem tarefas para cada um deles. No corpo, que é a parte do treino, diz ali, nunca ficar mais de 3 dias sem treino. Isso é vital para mim. Então, eu não passo mais do que 3 dias sem ir na academia. Tá ali. Aí depois eu tenho a mente. A parte da minha mente, o que eu faço? Cara, eu tô pensando um pouco mais offline. Eu tenho feito um jejum de dopamina aqui. Eu tirei o meu celular às 8 da noite, eu encerro ele aqui no meu escritório e eu vou pra minha sala e lá eu não mexo mais no celular, vou mexer só no outro dia, depois de eu fazer a minha leitura matinal. Eu acordo, minha filha vai pra escola às 6 da manhã, acorda às 6, né? A escola dela é 7h30, mas o deslocamento é longo, eu mesmo que levo ela. Então eu acordo às 6 e eu vou fazer a minha leitura. Faço a minha leitura, tomo um cafezinho preto pra dar aquele plim, faço a minha leitura, leio pelo menos ali umas 10 páginas, que é o tempo que dá, é o que dá pra ler no período enquanto a minha filha se arruma pra ir pra escola, levo ela pra escola e da escola eu já vou pra academia. Faço o meu treino, já volto pro pilar do corpo novamente. Então, nesse pequeno espaço de tempo, só de organizar essa pequena rotina matinal, eu já fiz muito mais do que eu vinha fazendo há muitos anos. Por mim, pelo meu corpo, pelo meu espírito. Ah, outro detalhe importante, eu acordo e antes de botar os meus pés no chão,
eu faço uma pequena oração. Não é uma oração de meia hora agradecendo e pedindo para Deus abençoar o órfão e a viúva. Não. É uma oração agradecendo a Deus por mais um dia e aí eu parto para aquele dia. Depois disso, faço todas as rotinas. E depois, quando eu volto pro trabalho. Cara, quando eu volto pro trabalho, eu tô com a energia lá em cima, sem comer. Eu vou comer só à 1h, normalmente à 1h, à 1h. Eu janto às 9h, vou comer à 1h, das 16 horas. Então, mas mesmo assim a minha energia tá lá em cima, a minha concentração tá lá em cima, a minha lucidez tá lá em cima, eu consigo ter ideias, eu consigo executar as ideias, porque é muito importante também, né? Muitas vezes a gente tem muita ideia, mas a gente acaba não conseguindo organizar para executar. Então tem várias ideias que eu tô executando, por exemplo, esse aplicativo aqui foi uma ideia que eu tive, cara, e se eu fizer um aplicativo que me ajude a controlar minha rotina? Tá criado o aplicativo. Por enquanto eu uso o pessoal, eu deixei liberado num grupo no WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição o link. Aí você entra lá no grupo do WhatsApp e baixa o aplicativo se você quiser. Tá liberado para você utilizar aí também. Ele não tá configurável no caso, né? Eu vou fazer ele mais adiante quando eu for comercializar. Aí você vai poder definir os seus próprios pilares aqui. Eu vou dar apenas sugestões e você vai colocar os seus pilares. Não recomendo que você trabalhe mais do que 4 de uma única vez. E vai ser isso, cara. Vou colocar algumas coisas assim conforme a galera que for entrando lá no grupo, for vendo necessidade, a gente vai implementando. Você me ajuda a desenvolver esse aplicativo utilizando ele aí no seu dia a dia. Mas o detalhe mais importante para você entender desse vídeo aqui é que você precisa organizar. Uma mente cheia é uma mente cansada. Se as coisas estão sempre dentro da tua cabeça, tuas ideias estão sempre dentro da tua cabeça, as tarefas que você precisa fazer estão sempre dentro da tua cabeça, a tua cabeça está sempre cansada. Você está sempre gastando energia para pensar naquilo que você precisa fazer, para pensar nas tarefas, você está pensando em tudo. John, mas eu não tenho que pensar? Sim, mas tem que pensar na execução. Então você pega e tem um horário, define um horário aí do seu dia. No meu caso é depois do expediente, eu anoto o que eu tenho que fazer para o dia seguinte. Comecei pelo caderno, agora estou utilizando o nosso aplicativo ali. Terminou aqui o meu trabalho, gravei os meus últimos vídeos, eu jogo todas as tarefas pro dia seguinte que me correm na cabeça, ou ao longo do dia também, cara, eu tenho que fazer isso aqui. Jogo pro tem que. Uma coisa que eu vou passar a fazer é anotar no caderno e aí depois do caderno eu filtro pro aplicativo, que aí fica na minha mão o tempo inteiro, né? Então vou fazer dessa forma. Anoto no caderno e aí depois eu filtro as principais tarefas para dentro do aplicativo, que aquelas ali é as que eu vou executar no dia seguinte. Fica bacana assim, vou fazer desse jeito. Você pode fazer do jeito que você julgar melhor, mas tem que liberar espaço na sua cabeça. Você precisa liberar o HD. É tipo o computador quando tá cheio demais, ele começa a ficar lento. Nossa mente é da mesma forma. Então, libera o espaço colocando as ideias no papel e depois tirando do papel para execução. A sua cabeça tem que estar ocupada em executar. E as ideias vão acontecer quando você menos espera. Você vai estar tomando um banho e vai ter ideia. Você vai ter sonhos. Essa noite eu tive um sonho, eu tenho uma mensagem para levar para a igreja lá que eu congrego e eu sonhei com a mensagem. Olha, cara, isso nunca tinha me acontecido, mas eu sonhei exatamente com aquilo que era para eu pregar. Eu até emociono. Nunca tinha me acontecido, cara, de ter um sonho com aquilo que talvez, se você acredita, eu acredito muito, talvez aquilo que Deus quer que eu fale para a galera lá na igreja. Acordei de manhã assim, digo, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Mas é justamente isso, é o fato de me aproximar mais de Deus. Deus ele tá sempre lá, cara. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tá sempre lá. Quando a gente decide se aproximar mais dele, automaticamente ele se aproxima mais de nós. Muita gente fala, não, Deus é fiel. E eu concordo 100%. Deus é extremamente fiel. Só que ele é fiel à palavra. Se você tá vivendo fora da palavra, ele não tem compromisso com você. Ele passa a ter compromisso com você quando você segue aquilo que ele te ensina. Quando você também devolve a fidelidade. É óbvio que você vai cometer erros, é óbvio que você vai cometer pecados. E por isso Deus enviou Jesus, para que a gente pudesse ter esse acesso livre ao Pai. Bom, é isso, cara. É isso. Você não tá cansado. Você provavelmente tá desorganizado e tá mandando combustível demais sem precisar. Tá colocando gasolina aditivada no Fusca. E o Fusquinha não dá conta. O motorzinho 1.300 aspirado lá não dá conta de gasolina aditivada. Eu recomendo você a pesquisar mais sobre o jejum. Não começa a fazer só porque eu disse. Pesquisa, vê se cabe para você, se adequa na sua rotina e começa a fazer. Porque eu tenho certeza que se você puder fazer o jejum, vai fazer uma diferença incrível na sua mente. Você vai ter muito mais qualidade de pensamento. Vai por mim. Era isso pro vídeo de hoje. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja imparável. É nóis. Tchau, tchau.